Bom, então mais uma vez boa noite. Hoje, semelhante à aula passada, nós vamos analisar o trabalho de um aluno da nossa instituição que entregou um trabalho para essa disciplina. Diferente do trabalho da aula passada, que tinha ficado com a nota 10, então era um trabalho assim que servia como um bom exemplo para vocês. Esse aqui tirou nota 7,5. Então, a pessoa que me passou esse trabalho disse que eu podia usar sem problemas, desde que não revelasse o nome. Então, é isso que eu vou fazer. Não tem o nome do autor. Inclusive, essa pessoa mudou de tema depois e eu fui o orientador do TCC dela. No caso, ela, referência à pessoa. Bom, então vamos lá dar uma olhada. Nós vamos olhar cada um dos aspectos. Título, objetivo, delimitação do tema, problemática, referencial teórico, metodologia e introdução. Lembrando aos amigos que nós temos aí pouco mais de um mês que é o prazo final para a entrega do trabalho, só para lembrar vocês, tá? Quem não souber a data ainda, é só conferir lá no portal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Aqui, todo mundo conseguindo ver? Vamos lá. Vamos começar como a gente faz sempre, que é abordando o título, né, inicialmente. Então vamos lá. O título diz o seguinte: aumento de eficiência através da aplicação da ferramenta metodológica SMED para redução de tempo de setup. Então, vocês olhando esse título aí, tá claro o que essa pessoa fez ou pensou em fazer? Essa é uma boa pergunta. Para quem não sabe o que é essa técnica, ela é ligada àquela metodologia Lean Manufacturing, de produção enxuta, para melhorar o processo produtivo. Ela é mais ligada à área de engenharia de produção do que necessariamente à engenharia mecânica. Mas desde que é aplicada em uma área da mecânica, não tem problema nenhum, não foge da proposta inicial do curso, isso não é um problema. No caso, o que você deveria abordar que seria a relação da mecânica, mas a metodologia que você aplica pode partir de outra área. Bom, sobre esse título aqui, ele é um pouco vago pelo seguinte: aqui ele diz aumento de eficiência, mas ele não fala eficiência de quê? Eficiência, pode ser eficiência térmica, elétrica, mecânica, pode ser eficiência de qualquer coisa, pode ser eficiência de tempo, como é o que parece aqui, eficiência da linha de produção, mas se não está claro, o título não está bem feito. E não precisa chamar de aumento de eficiência. Você podia chamar só de aplicação da ferramenta metodológica para a redução do tempo setup e dizer em que tempo setup de quê. Esse tempo setup está relacionado a quê? É uma linha de produção? É uma empresa inteira? É uma unidade? É um polo? É uma máquina? É um equipamento específico? É um setor? Então está faltando aqui nesse trabalho, no título, o objeto de estudo. Que eu lembro que eu falei com vocês, nós temos que ter o método e o objeto de estudo no título. Então, eu tenho aí o objeto de estudo incompleto. Não diz tempo setup de quê. E aqui não precisa chamar de ferramenta metodológica. Chama de metodologia. Metodologia SMED. Poderia ser, tirando toda essa parte aqui. Essa parte aqui não precisaria estar presente. Poderia colocar a aplicação da ferramenta SMED para redução no tempo de setup, aí dizer de que redução no tempo de setup, de qual especificamente, né? Aí tempo de setup de quê, para ser mais específico no título. Porque o título ele tem que informar basicamente tudo que o seu trabalho está fazendo de uma forma sintetizada. Que aí você chama o leitor para ver seu trabalho. E ele tem que ser sendo sempre construído.
baseado na metodologia, que essa que está em destaque para vocês, e no objeto de estudo, que está incompleto. Nós vamos ver depois o objeto de estudo qual seria. Bom, inicialmente aqui, a formatação do trabalho. Depois a gente vai falar sobre ela ao longo do trabalho, ao longo da nossa análise. Começando aqui, cenário industrial moderno, entre aspas. Entende-se moderno por tudo seja alocado e vem da rede mundial de computadores. Isso não, essa nota não acrescentou em nada no trabalho, ela não precisava estar aqui. Você poderia só tirar isso aqui e falar: o cenário industrial é um ambiente de intensa competitividade. Beleza, estava tranquilo, não sabe desse moderno, não. Porque ele foi competitivo desde o seu início. Os artesãos competiam entre si. Então, não é porque o cenário industrial moderno, entre aspas ainda, né? Que é um ambiente competitivo. Sempre houve competição, sempre vai haver competição. Aqui é uma frase, é um parágrafo bom, bem escrito, né? Esse moderno, lógico, né? E bem referenciado. Beleza. Tá aqui et al. Para aqueles que não lembram, eu vou falar mais uma vez. Et al. Quer dizer o seguinte: entre outros trabalhos. Então, tem, entre outros autores, perdão. Tem esse aqui, o Surdar, que é o sobrenome, né, do autor. Tem outros autores nesse trabalho. Para não colocar o nome de todos aqui, o que a gente faz? A gente coloca et al. Para não ocupar o texto só com isso. Que foi o exemplo que eu citei para vocês na semana passada. Artigos de medicina, de pesquisas grandes que demoram anos para fazer, tem quase 20 autores. Se for colocar todos eles, vai dar um parágrafo só com o nome de autor. E isso não é interessante para o trabalho, não é uma informação que agrega. Dizer o trabalho, dizer de onde veio a referência é importante para a gente. Então, utilizando apenas o primeiro nome do autor, nesse caso aqui, quando for mais de 2 autores. Se for 1 ou 2, tem que usar, tem que constar, não só vai ter ele, e com 2 autores tem que constar os 2 sobrenomes separados por ponto e vírgula. Aqui, como você pode observar aqui, logo aqui depois. Ó. Palomino e Lucado. Esse jogo de aspas aqui não faz muito sentido para mim, que direcionar nesse contexto aqui é direcionar mesmo. Não é direção com aspas, não. Só lembrar vocês, quando a gente coloca aspas em uma palavra, é quando a gente quer tirar o significado dela ou citá-la como uma palavra fora do texto. Nesse caso aqui, é para tirar um pouco do significado. Ó. Então, direcionar entre aspas, que não seria não seria o contexto verbal, não seria o contexto ideal desse verbo aqui, mas ele poderia ser utilizado sem essas aspas aqui, sem menores problemas. Outra coisa, nós temos aqui uma citação indireta, ou citação direta. Ela está com recuo de 4, como vocês podem ver aqui certinho. Está com tamanho 10, também certinho. O problema dela aqui é o seguinte: o espaçamento entre as linhas não está correto. Aqui é 1,5, como vocês podem observar. E aqui tinha que ser espaçamento 1. Assim. Um outro problema com essa citação é o seguinte: não tem uma chamada para ela no texto antes de acontecer. Você poderia dizer, entrar aqui, dar um parágrafo, né? E falava: a manufatura é isso, aquilo. Como a gente pode observar, como a definição a seguir, 2 pontos. Aí começa aqui: pode-se definir manufatura como produção. Não, você não pode simplesmente inserir uma citação direta sem o menor contexto, sem uma chamada no texto antes, porque assim ela fica solta e não faz o menor sentido para constar no trabalho. E é uma citação relevante para esse caso. Então, se tivesse uma chamada, estaria mais adequado. Além disso, usar o espaçamento correto. Então, usar o espaçamento 1, que é o chamado espaçamento simples. Nesse caso, espaçamento simples. Por quê? Porque ela é uma citação direta. Recuo de 4. Estão vendo 4 aqui? Ó. Se eu mexer, ele se adianta. Se eu mexer, ele retorna para cá. Então, é 4. Beleza. Aqui. Então, ele vai mais uma vez. Vocês podem observar que cada um dos parágrafos tem suas referências. Evitem, pessoal, de ficar repetindo a referência de um parágrafo para o outro. Vocês estão vendo aqui, é uma referência, é outra referência, é outra referência.
Não quer dizer, por exemplo, que não posso citar esse trabalho aqui de novo no trabalho, durante o texto. Sim, pode. O ideal é que isso aconteça mesmo, mas não em parágrafos sequentes, de uma sequência da outra. Então, aqui ele fala sobre um contexto, de novo, um jogo de aspas. Eu acho que tirou isso de um livro, não pode, que tem tanta aspa assim. Aí fala de produção enxuta. Lembrando aos amigos que quiserem usar uma sigla, então vem o nome primeiro e depois vem a sigla. Aqui é diferente pelo seguinte, aqui nós temos uma sigla em inglês. Ela deveria estar em itálico, como está aqui. Então, se o nome mais conhecido no nosso idioma é na sigla, aí você explicita o que é a sigla dentro do parênteses. Se não for o caso, como é aqui produção enxuta, a sigla que vai para os parênteses. E aqui, mais uma vez, a referência do trabalho. E aqui o mesmo problema que a gente falou anteriormente. Está com recuo 4? Sim. Está com tamanho 10? Sim. Mas aqui, ó, mais uma vez, o espaçamento não está correto. E não temos uma chamada para definição do que é Lean. Lean é uma cultura de utilização real e contínua. Esse aqui mais uma vez o inglês sem estar em itálico. Não é só para inglês, pessoal. Qualquer língua estrangeira, qualquer língua que não seja o português, deve estar em itálico. Está aqui muito bem referenciado, citando a página. Lembrando que quando falar sobre livros, o ideal é que a página acompanhe a referência. Depois vamos verificar se isso aqui é um livro mesmo, se a referência está feita da maneira correta. Se for um livro, está correto. Beleza, vamos continuar. Mais uma vez, aspas, maravilha, pessoa criativa. Enfim, aí, com relação a essa introdução aqui, fala sobre cenário moderno, fala sobre ferramenta metodológica, no geral, para depois introduzir, fala sobre manufatura, mão de obra, fala sobre redução de setup, para introduzir o Lean, dar uma definição do Lean, e fala sobre o método que está trabalhando. Essa introdução está bem feita, só que tem um problema nela aqui. Não falou nada sobre sobre o objeto de estudo. Ele não aparece aqui. É o tempo setup de quê? Não está falando também na introdução, como também não fala no título. Isso é um problema que torna a introdução incompleta. Ela não fala sobre uma das partes do trabalho, no caso a parte principal, que é o seu objeto de estudo. Mas não precisa ser muito mais do que isso, não. O tamanho tá interessante. Mais um parágrafo aqui, talvez 2, seria o ideal para completar. Então, a introdução aqui provavelmente perdeu pontuação por conta da formatação, por conta da falta de não teve a chamada para referência da citação direta, não teve a chamada da citação direta, perdão, 2 vezes. Faltou o inglês aqui, né? E também deixou de citar, ou deixou de falar sobre o objeto de estudo, que é importantíssimo para o trabalho. Aqui, ó, uma sugestão para vocês: evitem esse tipo de expressões com o tempo. Nos últimos anos, ultimamente, neste período, no dia a dia, porque a ideia é que o trabalho de vocês seja atemporal. Esses nos últimos anos não está fazendo falta nesse trabalho aqui. Pode dizer, no contexto, sabe-se porque tem uma referência a seguir aqui. Então, não tinha necessariamente que estar nos últimos anos aqui. E aqui fala sobre um conceito no justificativo do tema, como a gente falou na nossa última análise. Aqui para você explicar para seu trabalho qual o justificativo dele, por que está fazendo esse trabalho. Então, citar necessariamente um contexto pode fazer sentido, como não pode fazer, isso vai depender do trabalho de cada um. E aqui ele poderia já ir direto na sigla. Por que eu digo isso? Porque a sigla já apareceu aqui. Então, a sigla aparecendo uma vez no texto, ela pode permanecer como sigla durante todo o trabalho. Também tem alguém mandando alguma coisa no chat. Espera aí. Eu estou tentando, mas... Vai, meu filho, aparece. Aqui. Se for um trabalho em relações, questão ambiental, pode relacionar o tempo? Pode, aí sim.
Sabes que no início da década de 20 tinha muitas queimadas na Amazônia. Aí isso faz sentido. Você não precisa colocar necessariamente nos últimos tempos. Se for falar algum trabalho com relação ao tempo, coloca uma data específica. Na última década, no último século, no último ano, no último triênio, no último biênio, que aí você dá uma informação concreta e não solta como no dia a dia, ultimamente, nos últimos anos. A informação mais concreta, mais direta, ela facilita o entendimento do trabalho. Aqui, mais uma vez, você já citou a sigla lá em cima, não precisava disso aqui, de novo. E aqui era para estar itálico, porque é em inglês. Tá vendo aqui, pessoal? Opa, peraí que eu voltei aqui. Na justificativa não tem que ter esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui era para estar no referencial teórico. Justificativa é um parágrafo falando um pouco sobre o seu objeto, misturando o seu objeto de estudo com a metodologia, e depois você dizendo para que seu trabalho, qual é a verificação, qual é o interesse dele. Isso que a gente viu no trabalho que a gente avaliou na semana passada, aquele que tirou 10, tinha, se não me engano, 2 ou 3 parágrafos. Ele foi bem direto e realmente disse por que de fazer aquele trabalho. Aqui a pessoa está tergiversando. O parágrafo aqui seria interessante, esse aqui não, porque é conceito. Esse aqui também não, esse aqui também não. Carol, quando você... Pode mandar um e-mail sobre o que você tem pesquisado aí, que aí eu te dou uma ajuda, a gente vê o que você está pensando em trabalhar, eu posso te dar um norte. Ou você pergunta aqui mesmo durante a aula, tá? Fica à vontade. Mas é bom correr porque já está com prazo bem em cima. Aqui, não é necessariamente porque usou justificará, ou tem como justificativa, que está bem escrito. Então vamos ler aqui. Assim, o estudo pretendido se justificará por analisar como a ferramenta metodológica pode ser empregada positivamente a dispor uma maneira... É um texto bem confuso. Vou tentar ler de novo, peraí. O estudo pretendido se justificará por analisar. Essa frase aí é um pouco estranha. Como a ferramenta metodológica, essa que aqui consta, pode ser empregada positivamente. Se ela pode ser empregada, ninguém vai empregar nada de forma negativa. Então você pode dizer aqui, verificar a possibilidade de aplicação. Eu não vou tentar empregar aqui de forma negativa para ver se ela atrapalha mesmo o projeto. Não precisa desse positivamente aqui. A dispor uma... Não, também não tá nada bem... Está mal escrito aqui. A dispor uma eficiência produtiva na manufatura. Também tem mais gente falando no chat. Ai, meu filho, aparece. Só um minuto. Beleza. Estamos aí. Vamos lá, prosseguindo. Professor, só um minuto. Oi, que susto, rapaz. Fala aí. Em relação à nota de rodapé na introdução, o senhor pode comentar, por favor? Aqui de novo? A questão só da nota de rodapé, não sei se o senhor já comentou sobre ela. Comentei, mas eu falo de novo. O que eu quis dizer é o seguinte: pode ter nota de rodapé? Lógico, desde que seja estritamente necessário. O que eu disse aqui, pessoal, foi o seguinte: tá aqui, o cenário industrial é um ambiente, não precisa ser moderno aqui, que não está acrescentando em nada. E quem disse que definição de moderno é essa aqui, entendeu? Foi o que eu quis dizer com o pessoal. Se você quer usar um corte de tempo, que seja um corte de tempo definido. Aqui, no moderno, partindo de onde? Partindo de quem? Se você colocasse o seguinte: o cenário industrial é um ambiente de intensa competitividade, não mudava nada na frase. Então, esse moderno aí não acrescenta. Ainda mais com essas aspas que aí estão. Beleza, Jean? Show. Beleza, vou continuar então, tá bom? Então, voltando aqui para a justificativa, pessoal. Vocês conseguiram notar que ela está mal escrita. Não dá para entender muito bem o que a pessoa quer dizer. Aí diz o seguinte: na manufatura de organizações de vários portes e segmentações, a reduzir o tempo de setup, uma repetição funcionalidade. Você percebe que é totalmente genérico. Não fala mais uma vez do objeto de estudo. Vai aplicar essa ferramenta em quê? Vai aplicar essa ferramenta em qual setor? Vai aplicar essa ferramenta com qual, levando em consideração alguma empresa específica, alguma situação específica, algum setor, uma linha de produção? Não diz. Então não justificou nada essa justificativa. Ela está mal escrita.
Isso aqui podia tirar aqui, ó. Esse aqui não precisava ter parte do trabalho. Esse aqui até poderia permanecer. E no último parágrafo, realmente dizer o que você vai trabalhar e a justificativa do trabalho. Esse trabalho vai servir para quê? A informação não foi passada pela justificativa. Como vocês viram no trabalho da semana passada. Que dizia lá, o trabalho está fazendo por causa disso, eu vou usar esse por causa desse motivo, por causa daquele motivo, eu quero ver se isso funciona. Lá estava dizendo a justificativa do trabalho, e aqui não está. Delimitação do tema. O estudo se delimitará a analisar a ferramenta no que tange ao alcance mais produtivo em relação ao tempo de setup na manufatura. Também está incompleto. Se dissesse na manufatura de que, fazia todo sentido. Mas aí está totalmente genérico. Não diz manufatura de quê? Pode ser remédio, pode ser roupa, pode ser carro, pode ser aço. Vê se vocês concordam com o que eu estou falando. Não está dizendo o objeto, não tá a delimitação do tema não delimita o tema. Problema de pesquisa. Como a ferramenta pode ser empregada a elevar? No caso, seria para elevar a eficiência, dizer qual tipo de eficiência, redução do tempo setup. Também incompleto. Não diz tempo setup de quê? Esse trabalho é todo assim, pode observar até agora, que desde o ponto que a gente iniciou até aqui, ele não disse que a gente vai estudar o que ainda. Agora, assim, no geral, no objetivo geral, analisar como a ferramenta pode ser empregada ou não. Aí, pô, copiou o que estava lá em cima. Positivamente, pessoal, não façam isso no trabalho de vocês. É pegar um trecho do trabalho e colar de novo em outra parte do trabalho. Isso também é plágio, só para avisar os amigos, só para avisar vocês, tá? Isso aí não existe em trabalho, porque é como se você estivesse pegando texto e repetindo só para encher o trabalho. Isso não pode fazer. O objetivo foi citado aqui em cima. Cadê? Positivamente. Aqui, ó. É igual. Eu vou até copiar aqui, ó, pra vocês verem. Vou colar aqui do lado, ó. É igualzinho. Mudou nada. Então não façam isso no trabalho de vocês. Estão vendo aqui? Isso eu peguei lá de cima da justificativa, que também não deveria estar lá. Se fosse isso aqui sendo um objetivo, ele teria que ter modificações, mas ele iniciou com o verbo definitivo, está correto? Analisar, verificar, propor, qualquer coisa desse tipo. E vamos ver se a gente consegue fazer um objetivo geral agora para ver se o trabalho vai fazer sentido. Analisar analisar a aplicação da ferramenta metodológica. Aí você coloca onde, né? Com o objetivo de reduzir o tempo de setup a partir da aplicação, pode ser também. O objetivo de reduzir o tempo de setup, porque o trabalho é esse, né? Aí como? A partir da aplicação da ferramenta metodológica SMDE na linha produtiva de manufatura tal. Pronto, podia ser isso. O seu objetivo tem que ser claro. O objetivo aqui é reduzir o tempo de setup. O objetivo não é aplicar a ferramenta, porque aplicar a ferramenta não acrescenta em nada. Meu objetivo é ver se o método funciona. Aí tudo bem, aí a ferramenta tem que ser aplicada. Mas nesse caso, como o objetivo é reduzir o tempo de setup, ele tem que estar na parte principal. O objetivo do trabalho é reduzir o tempo de setup a partir da aplicação da ferramenta tal. Seu objetivo não é aplicar a ferramenta. Aqui analisar como a ferramenta pode ser aplicada, aí mais ou menos, até pode. Mas sempre deixar o seu objetivo bem claro, dizer bem claramente o que vocês querem fazer, qual é o objeto de estudo bem específico do trabalho de vocês. Olha só, pessoal, dando nosso tempo aqui, eu vou encerrar essa parte, vou abrir mais uma videoconferência. Lembrando para vocês que é o mesmo link, então é só acessar de novo, tá? Eu vou finalizar aqui e espero vocês quando eu abrir mais uma reunião.